Olá, bem-vindos à parte 2 da aula de torção do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar e o Departamento de Engenharia em Materiais, apresentado por Santiago Maia Jones. No vídeo anterior, nós desenvolvimos equações para calcular a deformação de cisalhamento, γ, e a tensão de cisalhamento, τ, de um corpo sometido à torção ou a um momento de torque, como vocês queiram chamar, de seção transversal circular. Neste vídeo, vamos mostrar como chegar a uma equação para calcular o ângulo de torção φ em um corpo de seção transversal também circular. Para isto, vamos a partir da mesma análise que mostramos no vídeo anterior e que chegamos nesta equação de aqui embaixo. Lembrem que esta equação ela é verdadeira para qualquer seção transversal de um membro sometido a torque. Mesmo que ao longo do eixo longitudinal fosse mudando a área, desde que a seção transversal seja circular, essa equação é verdadeira, porque quando analisamos um corte, assim um pedaço pequeno, um disco, se cumprem todas as relações que nós mostramos. Neste caso, para desenvolver uma equação do ângulo de torção φ, nós vamos a resolver essa equação não em função de γ, ou a deformação de cisalhamento, mas vamos resolver ela em função de φ. Usando a lei de Hooke e a fórmula de torção que desenvolvimos no vídeo anterior, podemos encontrar uma equação de γ para substituir na equação e encontrar o ângulo de torção. Só que cuidado, porque na fórmula de torção, o torque T e o momento polar de inércia, eles mudam ao longo do eixo longitudinal, para um caso genérico como o que mostramos na figura, onde a viga ela é de seção transversal circular, mas é como se fosse cônica. Assim que nesse caso, o torque e o momento polar de inércia, eles mudam em função da distância x. Assim que nossa equação de γ também terá o torque T e o momento polar de inércia em função da distância x. Essa deformação γ podemos substituir na equação do ângulo de torção para ter que o diferencial de φ seria igual a uma equação em função de x, que nós poderíamos integrar entre 0 e L, que é o comprimento da barra, para encontrar o ângulo φ na ponta da barra ou na extremidade, que seria o comprimento L. Esta seria a equação genérica para o caso de uma barra com seção transversal variável. Neste caso, teríamos que colocar o torque como uma função de x e resolver essa integral. Por simplicidade, a maioria de exemplos que vamos a resolver neste curso, a seção transversal da barra, elas são uniformes, assim que tanto o torque como o momento polar de inércia, eles seriam constantes e eles podem sair da integral. Assim que só teríamos a integral entre 0 e L de x, que é o comprimento da barra. Note que, por exemplo, se você quisesse saber quanto que é o ângulo de torção a um ponto específico do comprimento da barra, vamos supor a metade da barra, você poderia fazer a integral entre 0 e esse ponto, que no caso seria L meios. Assim que você faria a integral entre 0 e L meios,
desta equação e você encontraria o ângulo de torção para esse ponto específico, que no caso seria L meios. Geralmente, você calcula o ângulo de torção máximo, porque geralmente o mais importante é saber quanto que é o máximo que uma barra se deformou. No caso, são deformações angulares, ou tipo giros. Assim que geralmente trabalhamos com o comprimento máximo, porque como mostramos na sessão anterior, aquele ângulo é maior quanto maior é o comprimento. Quanto mais longa é uma barra, quanto mais longe que estamos do engastamento na parede, por exemplo. Quanto mais longe é esta distância, maior é aquele ângulo de torção. Ao resolver a integral para o torque e a área transversal constante ao longo do comprimento da barra, teríamos a equação de ângulo de torção, que ficaria assim, onde φ, que é o ângulo de torção, é igual ao torque aplicado T multiplicado pelo comprimento L, dividido o momento polar de inércia e o módulo de cisalhamento, que é a letra G. Note as semelhanças desta equação acima com a equação de deslocamento de carga axial. Lembre que o deslocamento em carga axial, notado pela letra delta, é igual a carga P multiplicado pelo comprimento L dividido a área e o módulo de Young. Assim que essas duas equações são bem semelhantes. Obviamente, também no caso em que você tenha múltiplas seções ou múltiplos torques aplicados, ou se a barra muda de área transversal, como explicamos na parte de carga axial, nós poderíamos calcular o ângulo de torção total como a soma dos ângulos de torção em cada uma das seções. Assim que φ seria a somatória em cada segmento ou seção dos ângulos de torção individuais em cada uma dessas seções. A maneira de trabalhar é semelhante à que fizemos na parte de carga axial. Só que agora nós estamos sumando deformações angulares. No caso, estamos sumando ângulos. Nesta tabela se pode expressar uma analogia entre carga axial e torção, onde podemos colocar de uma maneira equivalente as coisas que nós já sabemos. Por exemplo, a força axial ela é equivalente ao torque aplicado. A elongação é equivalente ao ângulo de torção. As tensões normais elas seriam equivalentes às tensões de cisalhamento e assim por diante. Cuidado, isto não quer dizer que elas sejam iguais. Só estamos fazendo uma analogia porque vocês podem notar a semelhança entre as equações que desenvolvimos anteriormente. Mas não quer dizer que uma equação de carga axial possa ser usada igual em torção. Por exemplo, olhem que em carga axial nós temos a área transversal, mas em torção nós temos um momento polar de inércia, que não é uma área. Agora, uma coisa muito importante é a convenção de signo, porque se vocês veem, existe uma semelhança ou uma analogia entre força axial e torção. A maneira como resolvemos os exercícios em torção é muito parecida a como nós afrontávamos um exercício em carga axial. No caso em carga axial, para resolver um exercício, nós usávamos as condições de equilíbrio e fazíamos somatória de forças no eixo longitudinal igual a zero. Era muito simples fazer esta somatória,
porque no caso, vamos supor, de uma viga em carga axial, você só falava que ia fazer somatória e que seus positivos eram as forças que estivessem na direita, por exemplo. Assim que você estabelecia que as forças que estão apontando para a direita eram positivas e somava elas e igualava isso a zero. As que estivessem no outro sentido, ou seja, para a esquerda, obviamente seriam negativas. Muito simples. Agora, em torção, é aqui o problema, porque nós precisamos somar torques. Assim que precisamos estabelecer quando que um torque é positivo e quando que um torque é negativo, para poder fazer nossas somatórias. E a mesma coisa para saber se o ângulo de torção ele é positivo ou negativo, ou seja, se ele está girando numa direção e outra. Precisamos saber quando é positivo ou quando é negativo. Para isto, usaremos a regra da mão direita e estabeleceremos uma convenção de signo de acordo com o uso da regra da mão direita. Desta maneira, tanto torque como ângulo, eles serão positivos se quando você usa a regra da mão direita, seu polegar está apontando para fora da barra. Eu aconselho vocês sempre pensar como se o fundo ou a parede, a parte oposta da barra, ela estivesse longe de você e você colocasse a barra apontando para sua frente, sendo a parte oposta que está mais longe. Assim que, nesse caso, quando você faz a regra da mão direita, seu polegar estaria apontando para seus olhos, no caso de torques positivos ou ângulos positivos. Seja como se ele estivesse girando no sentido anti-horário, nesse caso. Quando você faz isto, tanto faz se você, na hora de fazer o corte, está olhando o corte da parte esquerda ou o corte da parte direita. Tanto faz. Assim que sempre torques positivos, o polegar é como se ele estivesse saindo da área que você cortou imaginariamente. É como se fosse uma analogia à carga normal. Lembrem que quando fazemos o corte nas forças internas, por convenção de signo, as forças normal N, ela sempre sai da área transversal que cortamos. Neste caso, o polegar ele representa um vetor de giro. Para ilustrar o uso desta convenção de sinal, considere o exemplo da viga mostrada na figura embaixo. De novo, lembre que existe uma semelhança, uma analogia na maneira de trabalhar em torção com a maneira de trabalhar em carga axial. O primeiro que você precisa fazer na hora de resolver este exercício é saber quantas seções que precisa cortar. Igual que em carga axial, você começa num extremo e avança até encontrar uma coisa nova. Neste caso, você não encontrará forças, mas sim encontrará torques. Igual que na parte de carga axial, lembre que, por exemplo, se há uma mudança na área transversal, isso seria uma coisa nova, então será uma nova seção de análise. Neste exemplo, a área transversal é constante. Assim que, se empezamos, por exemplo, no ponto A e avançamos, encontramos uma coisa nova no ponto B, que é um torque aplicado. Assim que nós teremos uma seção que vai desde o ponto A até o ponto B. Depois continuamos avançando, chegamos no ponto C, que é onde tem outro torque. Essa seria a nossa segunda seção. E depois avançamos mais um pouco até chegar no final. Assim que teríamos 3 seções. Igual que fazíamos com carga axial, é importante ver que existem 3 seções. Agora sim, vamos começar com análises da primeira seção. Por quê? Igual que em forças axiais, a equação de ângulo de torção, o torque que aparece nessa equação é o torque interno. Assim que
a gente não pode aplicar simplesmente o torque que aparece mais próximo. Nós precisamos saber quais que são as forças que estão atuando no interior dessa seção transversal. Assim que precisamos saber quanto que é o torque, por exemplo, o torque interno na seção AB. Para isso, usamos nossas equações de equilíbrio. Assim que, fazendo somatória de momentos no eixo longitudinal igual a zero, nós teríamos a primeira seção com um torque sendo aplicado no ponto A e vamos dizer, um torque interno denotado pela letra TAB. Imagina que você pega essa primeira seção que você escolheu e de novo coloca ela com o ponto A como se estivesse longe de você e o corte que você fez interno perto, olhando a teus olhos. O torque interno, neste caso, ele será positivo, porque na regra da mão direita ele está apontando para teus olhos. Agora, aqueles 80 kN, eles estão girando em sentido horário. Na regra da mão direita, isso será um torque negativo, segundo a convenção de sinal que nós estamos adotando. A nossa equação ficará como o torque interno AB menos 80 Nm igual a zero. Assim que nessa primeira seção, o torque interno será igual a 80 Nm. Vamos analisar agora o corte da nossa segunda seção. Lembrem que usando a regra da mão direita, o torque na seção BC, ele é um torque que ele está saindo, o torque interno, ele está saindo da área. Nós já definimos como todo o que estiver apontando para fora, ou se você colocar ele para sua frente, como se estivesse olhando para frente a barra, todo o que estiver apontando a teus olhos, ou saindo, o que o polegar está apontando como se estivesse saindo da área que você cortou, eles são positivos, usando a regra da mão direita. Neste sentido, o torque interno TV será positivo e os 150 Nm, eles também estão girando e o polegar está apontando no corte que nós fizemos. Assim que ele também é positivo. Os 80 Nm do ponto A, ele gira no outro sentido, assim que o polegar é como se fosse oposto à área que nós cortamos, assim que ele será negativo. Fazendo somatória de momentos no eixo longitudinal igual a zero, teríamos então que o torque interno positivo, os 150 N também positivo, porque o polegar aponta na mesma direção, e os 80 Nm ele será negativo, porque o polegar aponta na outra direção. Assim que o torque interno na seção 2 será de menos 70 Nm. Assim que temos um torque negativo nessa seção intermédia. Analisando a última seção, igual que fazíamos com os exercícios de vigas ou de forças axiais, lembrem que os torques internos e tudo, as forças internas, você pode analisar elas, tanto faz se começa de um extremo e avança numa direção, ou se começa do outro lado e avança no sentido oposto. Neste caso, analisaremos então o ponto D e calcularemos o torque interno na seção 3, para mostrar como que seria essa somatória usando outro corte do extremo oposto da barra. Fazendo isto, a regra da mão direita nos fala que se o polegar está apontando para fora da área que acabamos de cortar, isso será como positivo. E os 10 Nm, o polegar, ele também aponta na mesma direção, assim que também será positivo. Isto igual a zero,
Assim que o torque interno na seção 3, o torque CD, ele será igual a menos 10 Nm. Tendo calculado os torques nas 3 seções, podemos fazer um diagrama de torques como fazíamos um diagrama de forças. Como a área é constante e o material é o mesmo, nós podemos ver que a seção mais crítica será a seção 1, porque é onde os torques são maiores. Assim que as maiores tensões estarão nesta seção, que no caso será a seção 1 entre os pontos A e B. Agora faremos um exemplo para praticar os conceitos aprendidos sobre tensão de cisalhamento e praticar um pouco a convenção de sinal na suma de torques. Neste exemplo, 4 engrenagens são presas num eixo circular, que transmite os torques mostrados na figura. A tensão máxima de cisalhamento permitida no eixo é de 69 MPa. A primeira pergunta é: qual é o diâmetro D requerido no eixo para uma seção transversal sólida? Ou seja, eles perguntam qual que seria o diâmetro do eixo que conseguiria suportar esses 69 MPa. Na segunda pergunta, qual é o diâmetro externo requerido se o eixo for oco com um diâmetro interno de 25,4 mm? Ou seja, na parte B, eles perguntam se o eixo for um eixo tubular com diâmetro interno 25,4 mm, qual que seria o diâmetro externo desse eixo tubular que conseguiria suportar os mesmos 69 MPa. Agora, para resolver este exemplo, usaremos a equação que desenvolvimos de tensão máxima de cisalhamento. Essa equação ela nos mostra a tensão máxima de cisalhamento, o torque, o rádio e o momento polar de inércia. Neste exercício, nós podemos perceber que existem 3 seções entre a engrenagem A e a engrenagem B, a segunda seção entre B e C e a terceira entre C e D. Lembrem que ao usar a nossa equação de tensão máxima de cisalhamento, o torque que aparece ali é o torque interno. São os torques que estão atuando no interior do eixo, no interior da viga. Assim que nós precisamos calcular esses torques, porque neste caso a viga, a seção transversal dela é uniforme, assim que o momento polar de inércia ele é constante para todas as seções e obviamente a tensão máxima de cisalhamento acontece na parte diametral. Assim que o rádio da viga ele também será igual ao longo de toda a viga, que é onde acontece essa tensão máxima de 69 MPa. A única coisa que varia seria as tensões internas. Assim que precisamos saber quanto que são os torques internos para saber em que seção é que aparece aquela tensão máxima, que aparecerá onde, obviamente, o torque seja maior. Para calcular os torques internos, dividimos o eixo nas seções, no caso 3 seções, e fazemos o corte na seção interna entre os pontos A e B. Colocamos um torque interno que de maneira análoga vamos colocar saindo da área que acabamos de cortar, como se fosse uma força normal. Lembrem que existe uma coisa análoga ou semelhante entre a maneira como resolvemos
exercícios de carga axial e os exercícios de torção. Assim que imagine que é como se estivéssemos colocando uma força normal, saindo da área que acabamos de cortar. Só que é um torque interno, que chamaremos T1. E, se vocês observam, na imagem anterior, o torque de 900 Nm, ele estava girando usando a regra da mão direita. Ele gira e o pulgar é como se estivesse apontando para a direita da barra. Ou seja, é como se o polegar, quando fizesse o sentido de giro daquele torque de 900 Nm, o polegar estaria apontando na direção do ponto B. Ou seja, aqui nós colocamos como uma seta indo para a direita. Usando as condições de equilíbrio, fazemos somatória de momentos no eixo longitudinal igual a zero, e teríamos então que T1 positivo mais 900 Nm igual a zero. Assim que nessa primeira seção, o torque será igual a menos 900 Nm. De maneira semelhante, colocamos a nossa segunda seção e fazemos a somatória de torques. De novo, colocamos o torque interno T2 como saindo, o polegar apontando hacia fora. Se vocês observam na figura, o torque de 2100 Nm, ele está girando de uma maneira que o polegar aponta hacia o ponto A. Assim que é como se ele estivesse indo para a esquerda. E os 900 Nm que está indo para a direita. Fazendo a somatória de torques, teríamos então T2 positivo, menos 2100 do torque no ponto B como negativo, e os 900 no ponto A como positivo. Resolvendo isto, o torque interno na seção 2 seria de 1200 Nm. Finalmente, resolvendo para a seção 3, o torque de 400 Nm estaria indo também para a direita, e os outros vocês já sabem qual que é o sentido. Fazendo as somatórias, teríamos que o torque na seção 3 seria igual a 800 Nm. Com isto, conhecemos o valor dos torques internos nas três seções. Podemos fazer um diagrama de torques ao longo do comprimento do eixo para mostrar como que é a variação dos torques. Não é obrigatório, mas o importante é notar que na seção 2 é onde o torque é máximo, com um valor de 1200 Nm, torque interno. Assim que é nessa seção onde aparecem as tensões máximas de cisalhamento. Usando a nossa equação de tensão máxima de cisalhamento, nós calculamos o momento polar de inércia para uma barra de seção circular sólida e, como conhecemos a tensão máxima, conhecemos o torque, mas não conhecemos o rádio, resolveríamos esta equação em função do rádio R. No caso, ficaria com que o rádio elevado ao cubo seria igual a 2 vezes o torque dividido π, que multiplica a tensão máxima. Fazemos a raiz cúbica para encontrar o valor do rádio e encontramos que é de aproximadamente 22,3 milímetros. Lembrem de ter cuidado com as unidades, porque precisam colocar a tensão de cisalhamento, que está em megapascal, transformar para Newton sobre metro. Agora, o exercício ele nos pedia um valor de diâmetro, não de rádio. Assim que o diâmetro, obviamente, 2 vezes o rádio, e a resposta será que o diâmetro de
necessário para que o eixo suporte essa tensão de 69 MPa será de aproximadamente 44,6 milímetros. E essa é a resposta da primeira parte do exercício. Para resolver a parte B do exercício, nós usamos a mesma equação de tensão de cisalhamento, pois a análise do exercício é a mesma. A tensão será máxima no ponto onde o torque é máximo, que já sabemos que é na seção 2. A única coisa que muda é a geometria da área transversal, ou seja, que muda o momento polar de inércia. Nesta equação, trocaríamos o momento polar de inércia de um tubo que seria rádio externo elevado a 4, que não conhecemos, menos o rádio interno elevado a 4, que sim conhecemos. Assim que, resolvendo esta equação em função do rádio externo, nós ficaríamos com uma equação do estilo assim, que seria um número multiplicado rádio a 4 menos outro número multiplicado pelo rádio externo menos outro número que é uma constante igual a 0. Ou seja, nós temos uma equação de grau 4. Para solucionar uma equação de grau 4, vocês podem usar software da internet, tem sites, tem diferentes coisas que ajudam a solucionar este tipo de equações. O importante é identificar quais que são os valores que acompanham as incógnitas, ou seja, qual que seria o valor de A, B, C, D e E. No nosso caso, nós conhecemos todos os valores, assim que podemos substituir eles e ficaríamos com uma equação já com números como a que aparece aqui embaixo. Onde conhecemos o valor de A, no caso B e C são 0, porque não temos nenhuma coisa de R ao cubo ou R ao quadrado. O valor de D é esse aqui. E o valor de E é este aqui. Tudo isso igual a 0. Assim que colocamos estes valores no site da internet, tendo muito cuidado de que todos eles estejam em unidades de newtons e metro. Porque se você não colocou as unidades, pode que esses valores sejam estranhos e você chegue em uma resposta errônea. Assim que depois de encontrar as possíveis soluções para essa equação de grau 4, nós obtemos 4 valores possíveis. O primeiro seria 0,023 metros. O segundo seria menos 0,01 mais o número imaginário i, que multiplica 0,019. O terceiro valor seria também um número negativo multiplicado pelo número imaginário. E a última solução possível também seria um número negativo. Obviamente, o valor de um diâmetro ou um rádio, ele não pode ser um número negativo, porque nós estamos falando de umas unidades de medida, de comprimentos, de diâmetros. Obviamente também não teria sentido mesmo que fosse positivo se algum deles é acompanhado por um número imaginário. Assim que nós podemos descartar as 3 opções de embaixo e ver que a única solução possível que resolve isto seria o de 0,023 metros ou 23 milímetros. Assim que esse seria o valor de diâmetro externo que consegue suportar aquela tensão de cisalhamento. Transformando isso para diâmetro, teríamos que o diâmetro externo é aproximadamente 46 milímetros. E essa seria a resposta do nosso exercício. Fazendo uma pausa, eu queria mostrar umas imagens de falha de umas barras submetidas à torção pura. Nós já tínhamos mostrado
como os elementos falham quando eles são submetidos a tração pura ou a fricção. Neste caso, na aula de torção, temos barras submetidas a torção pura. A imagem da esquerda é um material dúctil e a imagem da direita é um material frágil, os dois submetidos à torção. Olhem como é diferente o mecanismo de falha. Em torção, material dúctil, ele falha tipo com ângulo de 90 graus. Material frágil, ele falha um ângulo de 45 graus. Mais uma imagem mostrando na parte superior material dúctil falhando a 90 graus e material frágil falhando a 45 graus. Uma outra imagem, na parte embaixo um alumínio dúctil falhando a 90 graus e na parte superior uma fundição de ferro ou uma fundição de aço, como vocês quiserem chamar, no caso é uma fundição cinza, que é um material frágil. Novamente, frágil falha a 45 graus, dúctil falha a 90 graus. Só para vocês terem essas imagens na cabeça. Quando cheguemos na parte de critério de resistência a materiais, nós explicaremos bem por que acontecem este tipo de falhas a esses ângulos. No caso de torque, note que nós só temos uma equação de equilíbrio, porque nós só fazemos somatória de momentos. E se, por acaso, tivéssemos mais de uma reação, mais de uma incógnita, essa equação de equilíbrio única não seria suficiente para determinar os torques desconhecidos. Assim que uma barra carregada poderia ser classificada como estaticamente indeterminada se a equação de equilíbrio de momentos não for suficiente para encontrar as reações. Igual que acontecia com força axial. Imagine que você tem uma barra engastada em duas paredes. No caso, ao invés de aplicar uma força, vamos aplicar um torque. O engastamento nas paredes não deixa ela girar, ela fica com restrições, assim que apareceria uma reação no ponto A e outra reação no ponto B. Duas reações ao torque. A equação de equilíbrio então teria o torque aplicado e duas reações desconhecidas. Assim que este seria um membro carregado estaticamente indeterminado. Igual que fazíamos com força axial, o que vamos usar para resolver este tipo de exercício é a deformação, no caso, a deformação angular. Assim que usaremos aquele ângulo de torção φ que já calculamos a equação anteriormente. Igual que fazíamos em força axial, os exercícios de estaticamente indeterminados, eles têm uma equação de compatibilidade. E essa equação vai ser única para cada exercício. Neste caso, a rotação entre o ponto A e o ponto B é zero, porque são engastes nas paredes, eles não permitem nenhum tipo de rotação. Mas entre o ponto A e o ponto de aplicação do torque, a barra vai girar um pouco. Essa rotação da barra vai ser oposta à rotação entre o ponto CB, que seria a outra porção da barra. Assim que a rotação total seria igual a zero. Para resolver estes exercícios estaticamente indeterminados, usaremos a mesma metodologia de análise que com forças axiais. Neste caso, a condição de compatibilidade fala que o ângulo de torção entre o ponto A e o ponto B é zero, porque eles estão engastados numa parede. Assim que não existe rotação entre os pontos A e o ponto B. Se observamos, existem duas seções. Assim que a rotação entre o ponto AC mais a rotação entre o ponto CB será igual a zero. No caso
Uma seção vai girar num sentido e a outra seção giraria em outro sentido. Assim que, igual que em força axial, onde nós tínhamos uma seção a tração e outra a compressão, ou seja, uma se alongava e outra se comprimia, aqui acontecerá a mesma coisa. Toda a rotação estará no interior. A rotação de uma seção seria contrarrestada pela rotação do outro. Para resolver este tipo de exercícios, calculamos os torques internos, neste exercício especificamente, na seção da esquerda, o torque interno será igual à reação do ponto A, que neste caso chamamos TA, e na seção da direita, o torque interno será igual a reação no ponto A menos o torque T aplicado, ou seja, TA menos T. Idealmente, nós procuramos colocar todos os torques em função da mesma reação da parede, para que assim, na nossa equação de rotação, só tenha um valor desconhecido, que será o torque no ponto A, neste exemplo. Como só temos o valor desconhecido do torque no ponto A, ou da reação na parede no ponto A, os outros valores são conhecidos e poderíamos resolver esta equação e encontrar o torque no ponto A. Vamos fazer um exemplo para mostrar como é que se resolve um exercício estaticamente indeterminado em torção. Neste exemplo, temos um eixo sólido de aço, como se mostra na figura, com um diâmetro de 20 mm. Se o eixo estiver sujeito a dois torques, determinar as reações nos suportes fixos A e B, que no caso seria engastamento nas paredes. Se observamos o eixo, percebemos que ele tem três seções, entre o ponto BC, que seria entre a parede e o torque aplicado de 800 Nm. A segunda seção será entre os dois torques aplicados, CD, e a última seção entre o ponto D e o ponto A. Três seções. Usando as nossas equações de equilíbrio, fazemos uma teoria de momentos no eixo longitudinal igual a zero. Nós teríamos que, começando pelo torque no ponto B, nós colocamos um sentido de giro. Esses sentidos de giro nos suportes, eles são escolhidos de maneira aleatória. Como não sabemos se vai ser nesse sentido, colocaremos os dois girando no mesmo sentido. Mas você pode escolher qual sentido você coloca. Voltando à nossa somatória de torques, se nós estivéssemos olhando o eixo como se estivéssemos no ponto X de frente, o torque B ele será negativo porque ele está entrando no eixo. O torque de 800 Nm ele será positivo porque ele está saindo do eixo. O torque de 500 Nm negativo e o torque no ponto A da reação também negativo. Tudo isso igual a zero. Resolvendo a nossa equação, temos com que o torque no ponto A será igual a 300 Nm menos o torque do ponto B. Obviamente temos duas incógnitas, assim que só a equação de equilíbrio não é suficiente para resolver este exercício. Assim que ele é estaticamente indeterminado e precisamos procurar uma equação de compatibilidade. A nossa equação de compatibilidade, como a viga está engastada em duas paredes, obviamente a rotação entre as duas paredes vai ser zero, porque não pode existir rotação.
Assim que precisamos fazer a somatória das rotações na seção 1, 2 e 3 e calcular cada uma dessas rotações usando a equação de nosso ângulo de torção. Para isto precisamos saber quais que são os torques internos na seção 1, 2 e 3. Assim que precisamos fazer os cortes imaginários e calcular esses torques internos. Para calcular os torques internos, fazemos um corte na seção 1, onde temos o torque interno que chamaremos T1. Sempre eu recomendo colocar ele como positivo saindo do corte. Olhando o torque no ponto B, lembrem que nós tínhamos indicado que o sentido de giro dele é como se estivesse entrando no eixo. Assim que é como se ele estivesse apontando para a direita no ponto onde nós fizemos o corte, no interior da primeira seção. No mesmo sentido que o torque interno T1 que nós colocamos. Fazendo a somatória de momentos igual a zero, encontramos que o torque T1 é igual a menos o torque no ponto B. Na seção 2, fazemos a somatória de momentos, T2 positivo, 800 Nm negativo e o torque em B positivo. O torque na seção 2 seria 800 Nm menos o torque em B. E na seção 3 teríamos o torque interno 3 positivo, 500 Nm girando na mesma direção que o torque interno T3, assim que também é positivo, os 800 Nm no sentido contrário negativo e o torque em TB positivo. Resolvendo, teríamos que o torque interno T3 é igual a 300 Nm menos o torque em B. Note que todos os torques internos eles foram deixados em função da reação no ponto B. Neste caso, o ideal é deixar todos os torques internos em função de uma reação, porque vamos a substituir todos estes torques internos dentro da equação de compatibilidade. E se todos eles estão em função do torque em B, teríamos uma equação só com uma incógnita, que seria o torque B. Se você pega este exercício e, por exemplo, só pegasse a terceira seção olhando para a parede no ponto A, você teria uma equação em função do torque no ponto A. E aí teria na equação de compatibilidade novamente duas incógnitas, torque em B e torque no ponto A. Assim que precisaria mais manuseio para substituir a equação de equilíbrio dentro dessa outra para chegar no final na mesma resposta. Mas fazendo que todos os torques internos fiquem em função da mesma reação, você já encontraria essa reação só usando a equação de compatibilidade neste tipo de exercícios. Usando a nossa equação de compatibilidade, que a rotação total é zero, assim que teríamos que a somatória de todas as rotações nas três seções será igual a zero, nós podemos substituir os torques internos pelos torques que acabamos de calcular e obter uma equação onde o único valor desconhecido é o torque da reação no ponto B. Porque os comprimentos L1, L2 e L3 nós conhecemos. O material sabemos que é aço e conhecemos. E o momento polar de inércia também conhecemos porque conhecemos o diâmetro da barra. Agora, se vocês observam, neste caso, a área transversal ela é constante e o material é o mesmo. Assim que a parte embaixo da equação, que é a multiplicação entre o momento polar de inércia e o módulo de cisalhamento G, eles são um fator comum e a equação é igual a zero.
Assim que você pode pegar tudo isso e multiplicar por zero para cancelar, ou seja, você não precisa dessa parte embaixo. E resolver simplesmente o polinômio da parte superior. Resolvendo esse polinômio, encontramos que o torque no ponto B é igual a 645 Newton por metro. Esse seria o valor da reação no ponto B. Agora, substituindo o torque em V que acabamos de encontrar na nossa equação de equilíbrio do começo, nós encontramos com que o torque no ponto A é de menos 345 Nm. O sinal negativo simplesmente quer dizer que aquele sentido que colocamos de giro no ponto A no início, ele é oposto ao sentido real. Ou seja, o torque real, ou a reação real que está aparecendo no ponto A, ela está no sentido oposto ao que nós colocamos no começo. Vamos resolver mais um exemplo estaticamente indeterminado. Nesta ocasião, temos uma barra sólida com suportes fixos nas extremidades A e B. Nela são acionados dois torques. Os torques têm igual magnitude, TO, mas eles estão em direções opostas, como se mostra na figura. Os torques eles são aplicados nos pontos B e C, os quais estão localizados a uma distância x desde as extremidades da barra. Essa distância x pode variar entre 0 e L meios, sendo L o comprimento do eixo. As perguntas são: primeiro, para que distância x o ângulo de torção nos pontos B e C será máximo? E a outra pergunta B será: qual que é o ângulo de torção correspondente sem máximo? Ou seja, estão perguntando por qual que é a distância onde esse ângulo de torção é máximo e qual que é o valor desse ângulo de torção máximo. Para resolver isto, obviamente precisamos da equação de ângulo de torção. Mas se vocês observam essa equação, ela precisa do torque interno, do comprimento e do momento polar de inércia e o módulo de isolamento. Nós conhecemos todo menos o torque interno. Assim que, obviamente, precisamos calcular os torques internos nas 3 seções deste exercício. Para depois de calcular esses torques internos, usar a nossa equação de compatibilidade e resolver o ângulo de torção φ, conhecendo já uma das reações nas paredes, seja no ponto A ou no ponto D. Como falamos, para encontrar o ângulo de torção, primeiro precisamos conhecer os valores dos torques internos. E para conhecer os valores dos torques internos, precisamos calcular as reações nas paredes. Igual que fizemos no exemplo anterior, procuramos os torques internos nas 3 seções. Vamos começar pela primeira seção, onde o torque T1 na seção interna ele será igual à reação na parede no ponto A. Na seção intermédia 2, nós temos que o torque 2 ele será igual a tensão na parede A menos o torque TO. Que esse TO nós assumimos como um torque conhecido, que é o valor do torque que está sendo aplicado. Na terceira e última seção, notem que ao fazer a somatória de momentos internos, o torque 3, nós temos um torque O em uma direção e outro torque na direção oposta, assim que eles se cancelam.
Por isto, na terceira seção, o torque interno também será igual ao torque na reação na parede no ponto A. Olhem que tanto na primeira seção como na terceira seção, o valor do torque interno é igual, e ele é TA, neste caso. Isso é porque o exercício ele é simétrico. Conhecendo o valor dos torques internos, podemos usar a nossa equação de compatibilidade. Neste caso, como a barra ou eixo está engastado em duas paredes, a rotação entre as duas paredes será zero, porque não pode ter nenhuma rotação, ela está restrita nessas duas paredes. Assim que a somatória das rotações internas será igual a zero. Como já conhecemos os torques na seção 1, 2 e 3, também conhecemos o valor do comprimento nas seções 1, 2 e 3, podemos substituir esses valores na equação para ter a equação deste estilo. Novamente, como a barra é de seção transversal constante e é o mesmo material, nós podemos usar o fator comum do momento polar de inércia e o módulo de isolamento e passar eles para o lado direito para multiplicar por zero, para cancelar eles. Note que, no caso, a primeira seção, o comprimento é x. Na seção intermédia, o comprimento é L menos 2x. E na última seção, o comprimento também é x. E os valores das tensões internas na primeira seção será TA, na seção 2, TA menos TO, e na terceira seção TA. Assim que, resolvendo esta equação, nós chegamos ao resultado de que a tensão no ponto A é igual a TO, que multiplica L menos 2x dividido L. Esse é o valor da reação na parede, no ponto A. Agora, como conhecemos o valor do torque na seção 1, esse torque é o mesmo para qualquer ponto no interior da seção 1. E esse torque interno é o mesmo para todos os pontos, desde o ponto A até o ponto B, onde é aplicado o torque. Assim que a equação do ângulo de rotação para essa primeira seção, ela será igual a o torque interno multiplicado pela distância desde a parede, que neste caso é uma distância que não conhecemos, que é x, dividido pelo momento polar de inércia e o módulo de isolamento. Assim que o ângulo de rotação para essa primeira seção seria uma equação em função de x. Como já nós sabemos que o torque na parede no ponto A também é em função de x, essa equação de ângulo de rotação que nós calculamos, ela terá umas constantes, que no caso é o torque aplicado, o comprimento da barra, o momento polar e o módulo de isolamento. Tudo isso é constante, mas na parte direita temos uma função de x. Assim que esse é o valor como vai mudar o ângulo de rotação nessa primeira seção, incluindo no ponto B. Como já temos uma função que nos mostra como muda o ângulo de rotação com respeito à distância x, mas nós precisamos saber quando que esse ângulo de rotação é máximo. E na engenharia, como sabemos quando acontece um máximo ou mínimo? Pois usando a derivada. Assim que se derivamos a função de ângulo de rotação φ em função de x, ou seja, se derivamos nossa função, nós obteremos o ponto onde ela é máxima ou mínima.
Neste caso, ela será máxima porque é um ângulo de máxima rotação. Ao derivar nossa função, nós vemos que tem uma constante e essas constantes elas podem sair da derivada e passar do outro lado em zero para cancelar. Assim que só precisamos derivar a parte que é em função de x. Fazendo a derivada, encontramos que L menos 4x é igual a zero. Assim que o ponto onde essa função tem um máximo é em x igual a L quartos. Assim que quando a distância x é igual a L dividido 4, ou seja, quando aquele torque é aplicado a uma distância de L quartos, existirá o máximo ângulo de rotação para aquele tipo de exercício. Na parte B, nos pedem encontrar qual que seria o valor desse ângulo máximo de rotação. Nós já temos a equação do ângulo de rotação e já sabemos que o máximo acontece em x igual a L dividido 4. Assim que só precisamos substituir L quartos na nossa equação de ângulo de rotação para encontrar o valor do ângulo máximo, que, resolvendo tudo isto, seria igual a T0 multiplicado pelo comprimento dividido 8 vezes o momento por ar de inércia e o módulo de cisalhamento. Todos estes valores nós já conheceríamos, porque o exercício nos fala que já conhecemos o torque TO aplicado, o comprimento da viga e o material e a área transversal. Assim que esta seria a resposta e com isso terminamos a aula de torção. Espero vocês tenham gostado da aula e até um próximo vídeo.